Olá, pessoal! Quanto tempo, né, que eu não venho aqui e eu estou muito feliz de estar aqui para mais uma live, né, para a gente poder aprender um pouco mais sobre o Santíssimo Sacramento, né? E vai ter convidado, a gente vai esperar. E eu queria já te pedir para poder ir compartilhando essa live com outras pessoas e me dizer se o áudio tá bom, se vocês estão me escutando. E assim que o Leandro chegar, a gente vai fazer uma oração para a gente começar a falar de dois aspectos da Eucaristia. A gente vai usar esse livro aqui, ó, Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia, do Brent Pitre, que foi aí publicado pela Eclésia. E a gente vai falar de dois capítulos, capítulo 4 e o último capítulo, agora eu esqueci, o capítulo 8. É um livro muito bom, tá rolando uma playlist lá no canal Intervalo Literário e a gente vai conversar com vocês sobre dois capítulos. Vamos ver se vai dar tempo aí, né, em uma hora de live pra gente fazer isso. Acho que eu aceitei o convite do Leandro. Tanto tempo que eu não uso o Instagram que eu perdi a mão aqui. Acho que falhou. Vou pedir ele para entrar de novo. É assim mesmo. Eu vou pedir vocês para ir rezando aí pela minha internet, porque é uma carroça. Oi, Euclides, tudo bem? Que bom, obrigada. Eu tô com saudade do pessoal aqui. É, é gostoso, né? As lives são tão boas, eu tava com saudade de trabalhar aqui no apostolado. Aí vamos ver se o Leandro consegue voltar agora. Compartilha aí, pessoal, a live para ter bastante participação aqui. Depois vai ficar gravado, né, no perfil do apostolado e eu acho que vai para o YouTube também. Quem aí conhece o livro? Vocês conhecem esse livro do Brent? O Brent tem uma palestra em que ele magicamente consegue colocar esse livro praticamente todo lá dentro. Só que o livro ficou muito bom porque ele tem os textos da Bíblia, tem os textos da Mishnah, tem os textos, eu acho que é assim que fala, né? Mishnah e do Talmud babilônico. E ele cita também umas versões judaicas do Êxodo que não está na nossa Bíblia. Gente, o Leandro não está conseguindo entrar. Que louco. Cadê? Ó, vou tentar. Leandro, vê se você consegue ir. É assim mesmo, gente. Na quaresma, tudo que puder dar errado vai dar para testar, gente. Aí, muito bem. Parece que agora deu certo, né? Graças a Deus. Tá dando pra ouvir aí? Tá. O áudio para mim tá ótimo. Então tá bom. Demorou um pouquinho aqui, deu um. Sei lá eu o que que deu aqui, mas deu certo. Vai ficar gravada a live, Cristiano. Leandro, eu vou te pedir para você fazer uma oração para a gente começar. Vamos rezar uma Ave Maria, né? Colocar nas mãos de Sim. Nossa Senhora, pedir para que ela nos ajude aqui, né? Para que também pedir a intercessão de São José, nós estamos no mês de São José,
e que Ele Isso. nos ajude também, né, com a sua intercessão. Vamos rezar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Cardeal Newman, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Newman. Amém. Rogai por nós. Você quer começar? Quer fazer uma introdução do livro ou quer que eu faça? Não, faça você. Você já é youtuber, filho. Você já tem você já manja das paradas aí, então você já tem a simpatia, entendeu? E eu tenho a cara feia, então é melhor que você faça. Então, eu estava conversando com o pessoal aqui antes de você entrar, de que o livro do Brent é um livro que tenta trazer de forma muito acessível todos os elementos, né, que vão compor a visão judaica do discurso de Cristo, porque o que acontece muito é a gente desassociar os textos bíblicos com o contexto judaico, né, onde Jesus estava falando. Oi, filho. O carro machucou. Tá, então você vai lá brincar com o papai e leva o papai para consertar o carro. Vai, que a mamãe está ocupada. Mas, mamãe, ele não está quebrado, ele está machucado. Então leva no médico. Desculpa. Põe um esparadrapo no carro lá, conserta. Band-aid, faz pra... E aí, quando as pessoas escutaram, quando os judeus, né, escutaram Jesus, eles tinham todo um background ali na cabeça deles, que faziam com que eles entendessem aquelas palavras de várias formas que a gente não entende, né? É como se a gente lesse assim. Vou dar um exemplo que o pessoal já está acostumado. Quando você pega um Chesterton para ler, o sujeito que está na Inglaterra, no ano que o Chesterton escreve aquele livro, ele lê aquelas coisas com uma visão, né? E a gente aqui vai ler o Chesterton e fica uns negócios meio perdido, que eu fico assim, tem certeza que todo mundo lá entendeu o que ele estava falando, mas eu perdi, é como perder a referência, sabe? Quando você vê um filme e aí tem uma referência e a pessoa fala, nossa, que fantástica essa cena. Por quê? Perdeu a referência, você não conhece o background. Não dá igual Então, o Capitão que América, o Brent né? está Eu entendi fazendo? referência. Exatamente. E aí, quando você lê os evangelhos e vê Jesus falando ali do sábado, do templo, do maná, do cordeiro, não, bem, agora não, filho. Ele quer virar... Filho, por favor. Então vai correr. Aí, Ó, tem uma moça aqui que ela falou, né, que se nós vamos dar spoiler. Nós vamos dar spoiler do livro, tá? Já estamos avisando. a gente vai dar spoiler do capítulo 4 e do último capítulo. Isso. Então, o Brent faz isso brilhantemente, né, nesse livro, e ele vai montando o quebra-cabeça, não só com a escritura que a gente tem em mãos, mas com todo o aparato de tradição das interpretações das escrituras judaicas, porque os judeus não são adeptos do sola escritura. Então, eles têm todo um apanhado de testemunhas, né, dos rabinos, que são oficiais. As pessoas, os judeus, não leem o Velho Testamento com a própria cabeça. Eles vão procurar os talmudes, vão procurar os rabinos para entender aquela cultura. Então, o Brent pega tudo isso, mastiga e coloca no livro, né? Então, enriquece a leitura da Bíblia num tanto que você fica assim, meu Deus, eu era cega e agora eu vejo. Você vê Jesus falando
do sábado, não é, Leandro? Eu achei aquilo fantástico quando ele fala que ele é senhor do sábado. Quando ele fala aquilo, ele é senhor do sábado, parece que vira uma chavinha na cabeça assim, nossa, Jesus está sendo contraditório, porque ele falou que não veio abolir a lei e tal, mas é só ignorância nossa. A Bíblia realmente não Uhum. tem erros e Jesus não é um rebelde que veio ali, né, contra as leis que o Pai deixou para os judeus. Ao contrário, ele pega tudo que é judeu, tudo que é judaico, tudo que é da lei e eleva de um jeito assim que nós somos o novo judaísmo, né? Nós somos o novo Exatamente. povo de Deus, sem tirar nem pôr, sabe? Nós realmente estamos cumprindo tudo aquilo que Deus fez com que Moisés e o povo vivesse ali saindo do Egito. Então é fantástico e nós vamos pegar só duas coisas para conversar aqui, para dar tempo, né? Que é a questão do maná e a questão de como o que acontece com aqueles discípulos no caminho de Emaús fecha, né, o pensamento de que o pão da Eucaristia é um pão milagroso, é um pão superior, não é um pão comum e não pode de jeito nenhum ser apenas simbólico, né? É. Então, Leandro, eu acho que essa é a introdução, né? E a gente pode começar a falar. Só lembrando que aqui no texto do Brent, ele vai falar da Páscoa, ele vai falar do novo êxodo, dessa expectativa que o povo tinha de que o novo êxodo começasse ou seja, aquele tempo final, porque o povo judeu sabia que tinha um tempo final, que era o tempo iniciado pelo Messias, e então tudo isso vem com o arquétipo do Êxodo, tudo que acontece no Êxodo, né? Que é a Páscoa, a saída do Egito, um novo alimento e uma terra prometida. Esses quatro elementos têm que se repetir com o Messias, e o maná é um deles, é o terceiro elemento, que a gente vai falar aqui hoje, como que a Eucaristia é apresentada pelo próprio Cristo como o elemento do novo Êxodo que os judeus já estavam aguardando. Eu acho que essa é a introdução. Sim. E assim, bom, primeiro, muito legal estar aqui. Na verdade, a gente só conversou via WhatsApp até agora, né? Essa live demorou um Isso. pouquinho para sair. Infelizmente, aconteceram algumas coisas um pouco tristes, mas a gente combinou também a cor da camisa, né? E assim, você vê, tá dando tudo certinho. Em relação ao Brant Pitre, que é o autor, uma coisa que é importante frisar, né? Você falou, eu vi que você no começo falou que ele Mostrar o parecia um livro. papagaio de pirata. É isso. Você falou que o Brant Pitre tem uma palestra assim meio mind-blowing, assim, né? De explodir a cabeça. E realmente, eu vi essa palestra aí bem no começo, assim, da caminhada católica e aquilo lá foi uma abertura de mente mesmo, né? Umas coisas que a gente não percebe quando a gente lê as escrituras. Mas aí tem um outro problema. Então, o Brant Pitre, eu espero que traduzam mais livros dele. Até recomendo para quem sabe um pouco de inglês, tem uma palestra dele muito interessante com Matthew Leonard, no canal do Matthew Leonard, que ele fala também de um livro que ele fala sobre Maria e as raízes judaicas. Tem um outro livro nessa linha, que ainda não foi traduzido para o português, que ele fala sobre a figura de Nossa Senhora. Que também, pelo que ele coloca naquele bate-papo deles ali, parece ser muito interessante. Então o Brent Pitt é um cara assim que eu gosto muito, ele tem aquele Catholic Productions, é um canal muito interessante. Fica aí até pro pessoal que faz as traduções aí, as legendas, tem excelente material ali para ser legendado, né? Eu não legendo porque assim, Simon. primeiro, Chama o Simon. exatamente, chama o Simon. Eu não tenho muito tempo, não tenho assim nem conhecimento do inglês total, ou como o Simon, por exemplo, e outros têm para fazer esse tipo de trabalho. Mas assim, em relação ao livro, em relação a algumas outras coisas que eu também só colocar aqui antes para dar uma espécie de estruturada. O livro é muito legal, ele já mostra aqui, né, no começo onde ele tira as fontes da tradição judaica, então ele vai para Mishnah, ele vai para os Targums, que são as traduções, ele tira da Midrash, que são comentários antigos, ele tira do Talmud babilônico,
ele tira das obras de Flávio Josefo, que muitos protestantes utilizam. Eu conheço pastores que têm essa obra na estante. Que Flávio Josefo foi um historiador judeu da época ali próxima a Cristo, um pouco depois, se eu não me engano. Então, ele faz todo esse apanhado dessa estrutura de pensamento judaico e ele vai mostrar como justamente com a percepção católica da Eucaristia. Isso que é legal. Como você falou, nós somos o novo Israel. Nós somos a continuidade do povo de Israel, né? A Igreja Católica, o povo vai nessa continuação. E o interessante é que alguns, em geral os protestantes, eles esperam uma redenção dos judeus. Travou. Acho que foi você. Mas está ouvindo aí? Agora eu tô ouvindo. O problema é que eu me mexo bastante, que eu vou tentar não me mexer, tá? Aí o povo judeu, a igreja seria a continuidade do povo de Israel, né? Tanto que alguns protestantes até erram, esperando que o povo de Israel vá se levantar e aceitar Jesus como Messias no fim dos tempos, né? Isso é principalmente as igrejas de linha pós-tribulacionista, dispensacionalista, enfim, né? Mas isso já aconteceu, né? Tanto que os primeiros cristãos eram judeus, né? Então, a questão aí, dentro do livro, é a gente entender, né? Os pontos-chave, os elementos-chave da religião judaica são os elementos-chave da igreja. Só que esses elementos, eles foram como que feito um upgrade neles. Do sinal, se passou para a realidade. Né? E todos, né? Impressionante, como tudo. Tudo. E uma segunda coisa que não é que eu não concorde muito, eu acho que tem alguns termos assim que precisariam ser um pouquinho melhor elaborados de repente. O próprio Brant Pitre, ele diz que a coisa não é simbólica, ela é real. Por exemplo, a Eucaristia não é um símbolo, né? Mas de certa forma ele é um símbolo, mas as pessoas hoje elas entendem símbolo como se fosse uma analogia. Ou como se fosse um sinal. Tem um outro livro que é esse aqui, eu não sei se algumas pessoas têm, Gestos e Símbolos, do José Aldazábal. Recomendo bastante também para quem quer entender bastante sobre o simbolismo dos sacramentos e de tudo que acontece na liturgia. E ele dá uma boa definição ali, ele faz uma diferenciação entre sinal e símbolo. O sinal, ele somente aponta para aquela coisa. Ele dá um exemplo ali, fumaça aponta para o fogo, então a fumaça é sinal do fogo. Mas ele coloca o símbolo como uma unificação de realidades distintas que elas se juntam num dos graus dessa realidade. Que é mais ou menos o que acontece mais ou menos não, é o que acontece com a Eucaristia. Você está pegando a realidade do pão, que é uma realidade corpórea, e você está pegando a realidade da presença real de Cristo, que ela é supracorpórea, e se faz corpórea ali, assim como se fez corpórea no corpo de Cristo, na matéria do corpo de Cristo, se faz também na matéria do pão, né? Eu sei que o Brant Pitre usa... Então a palavra símbolo não quer dizer que é só um teatro, né? Que é só uma coisa mental. Não, o símbolo seria melhor entendido como algo que já está realizando aquilo. E o sinal está apontando só para aquilo. O pão que é a definição de sacramento, né? É o que significa. Exatamente. Nós falamos do próprio símbolo da fé, né? O símbolo da fé ele já está reunindo ali a nossa caminhada com a nossa chegada em tudo aquilo que foi deixado por Deus para que nós seguíssemos. Então já está tendo uma realização aquilo ali. Eu prefiro entender, nesse sentido, a Eucaristia realmente como um símbolo. Só que aí que está. Você falar isso para uma pessoa de mentalidade atual, a pessoa vai entender que o símbolo é algo que não é aquilo, entendeu?
é só algo que estaria apontando. Ela faz essa confusão de sinal com símbolo ou de símbolo com analogia. Então, para um Uhum. protestante, em geral, talvez com exceção de algum luterano mais tradicional que ainda acredite na consubstanciação, para um Uhum. protestante em geral, a analogia, ele fala assim, a analogia é só um símbolo, mas ele está querendo dizer que a Eucaristia é só um símbolo. Mas ele estaria querendo dizer que a Eucaristia é um sinal, é uma analogia, não é aquilo. Uhum. Está apontando para algo que Cristo fez lá atrás, né? Quando a igreja demonstra que aquilo lá é uma junção de realidades, de graus de realidade distintos, digamos assim. Então você está pegando a realidade corpórea e colocando sobre ela, digamos assim, a realidade divina, a realidade Uhum. espiritual do mais alto grau, né? Nesse sentido aí, você falou que a gente vai falar mais sobre o maná, né? O maná que caiu no deserto. O maná seria aquele pão ou aquela coisa que o próprio nome maná significa, né? O que é isso? Que os judeus É receberam isso. durante o êxodo. O que é isso? Maná ou manu, depende da... Que os judeus receberam lá, que os israelitas receberam no deserto, junto com codornizes que eles comiam também, que muitas pessoas não Era pão lembram, e né? Que eles também carne. receberam carne, pão e carne, né? Que parece que é uma espécie de demonstração ali das duas realidades que no futuro se juntariam, né? E Claro que é. dentro desse sentido, Fantástico. exatamente. Nesse sentido, como se diz, né? Deus não erra o projeto, né? Hum. E nesse sentido aí, a nossa caminhada também se espelha nesse deserto. E é dentro disso que o Brant Pitre vai fazer essa analogia. Aí sim, demonstrando nessa essa correlação, melhor, eu já estou confundindo os termos. Essa correlação entre o Antigo Testamento como sinal e o Novo Testamento como realização. Só que a realização aí em Cristo, naquilo que Cristo realmente Uhum. fez, né? Sim. Pode falar você agora, eu já falei bastante. Não, uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente começa a conhecer o que que é o maná, quando a gente vai vendo todos os milagres que estavam envolvidos no maná, e ele fala assim: se o maná e a Eucaristia são um paralelo, e o maná é um pão milagroso que cai do céu, que tem gosto de mel, né? Que falando sobre a alegria da terra que eles iam herdar, né? E que não caiu uma vez só, caiu do momento que ele começou até que eles entram na terra prometida, ou seja, é uma coisa que acompanha eles o deserto inteiro, a caminhada inteira. É uma coisa que não é só um alimento, não é só milagroso, mas ele também é sagrado, porque ele entra para o tabernáculo, né, como uma parte do Santo dos Santos, está numa urna de ouro. Que é o Então, lugar da presença de Deus ali, né? no É o lugar da lugar da presença de presença Deus, de Deus exatamente, manifesta ali. Tá ali o pão, o maná é colocado ali. exatamente. Então, se esse pão é sagrado, milagroso, e a Eucaristia é um pão comum, isso quebra o raciocínio de que o que Jesus faz é elevar os elementos do Antigo Testamento a um patamar superior. Né? Sim. Então, se o primeiro maná é mais glorioso do que o segundo. E isso não faz sentido. Né? Por isso que é interessante a gente entender como que o povo judeu reconhecia que o maná era uma coisa assim, de fato de outro mundo, porque tem essa tendência de dizer que o maná era uma substância que era secretada por uma planta É, própria daquele deserto, e blá, 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 sendo que toda a literatura do Antigo Testamento diz: esse pão caiu do céu, esse pão então, veio dos anjos, é o pão feito pelos anjos. E até em outros lugares é dito que é o pão que existia antes da fundação do mundo. isso. É o pão Exatamente. do céu.
Há uma Não é? tradição E isso é fantástico. que ele até coloca, né, que foi uma das coisas criadas no sexto dia, se eu não me engano aqui, que é uma das tradições que os judeus têm, que esse pão foi criado antes também, né? E aí, nesse sentido, Sim. o novo Moisés, ele traria o pão de novo. Para os judeus, Uhum. o novo Moisés faria de novo esse pão cair, né? O novo, aquele Moisés, aquele profeta do qual Moisés profetiza, ele profetiza sobre um profeta, acho que em Deuteronômio 18, se eu não me engano, ou alguma coisa assim, né? Acho que quando eu era protestante eu decorava mais, né, o versículo e capítulo, agora ficou um pouco mais diluído, né? Aí nesse sentido, os judeus esperavam que esse novo Moisés, ou esse profeta, trazer esse pão do céu de novo, né? Ele fosse abrir os céus assim, né? E que você falou aí sobre essa questão de você colocar... O Brand Pitt até enfatiza isso no livro e na palestra. Ele é bem enfático em determinado momento, quando ele fala que se o maná caiu do céu de verdade, ele é real. Como que pode a realidade ser apenas, assim, um sinal, alguma coisa assim virtual, né? Alguma coisa só da mente? Você Uhum. acreditar que aquilo ali só é como se fosse teatral, né? Você potencialmente Não aquilo é é o como corpo. se fosse, né? É É, exatamente um teatro. exatamente, um É teatro. interessante é interessante isso que você está falando, porque é como se na nova aliança fosse um evangelho de segunda classe. Né? Porque você tem o milagre do maná no Antigo Testamento, mas não tem esse milagre aqui na Nova Aliança. É uma coisa de segunda classe. Isso aí esse privilégio você não vai ter. E eu É como lembro se fosse um disso porque eu ficava rebaixamento, pensando né? um rebaixamento, exatamente. Porque eu pensava assim, gente, como que devia ser viver na Igreja dos Mártires, né? Onde tinha tantos milagres, tinha os discípulos, tinha os apóstolos que regiam a igreja, e a igreja era assim, tão poderosa, né? E tal, tal, tal. Aí você fala, aí eu fico pensando, quando você tira todo esse elemento transcendental da Eucaristia, da liturgia e também da sucessão apostólica, você tem um evangelho de segunda classe, que é uma coisa assim, é como se fosse o judaísmo hoje, que não tem mais o templo, ele só tem a Sim, sinagoga, só tem o ensino das escrituras. É de sim, fato uma situação de segunda classe, é uma situação sim. rebaixada, né? Não tem mais a presença de Deus, a arca sumiu, né? A gente fica Tanto numa que situação de. a sinagoga e o protestantismo, eles têm uma estrutura comum, não é? Nenhum Sim, deles ali tem sim, sacrifício mais, que é o que é a Eucaristia, é o exatamente. sacrifício de Cristo da eternidade realizado no nosso tempo, né? E assim, uma coisa que é interessante para você ler esse livro e depois que você vem para a igreja, uma coisa que me marcou muito assim é essa percepção de que, apesar de que, acho que nos 90, ó, vou ser otimista, tá? Infelizmente, uns 95% dos sedizentes católicos não entendam mais isso, já tem uma mentalidade modernizada, e aqui que está a chave uma das chaves do problema, dessa coisa de você dissociar a Eucaristia, de ser o corpo de Cristo, de ser, melhor dizendo, da presença real de Cristo na Eucaristia, é você pegar a, essa realidade, a realidade das coisas, a realidade essencial das coisas, e você jogar a realidade de lado, ficar com coisas vazias de sua realidade e projetar nessas coisas como se fosse uma ideia, que é mais ou menos o que se faz, que é mais ou menos não, que é o que se faz em todo tipo de crença moderna, entre elas o protestantismo. Então a Igreja Católica, ela é Sem incompreendida, dúvida. digamos assim, por causa disso, Uhum. por causa dessa insistência, digamos assim, da Igreja em ter uma mentalidade antiga. Eu vou colocar aqui, melhor,
uma mentalidade tradicional, uma mentalidade estruturada na realidade das coisas. É o que se chamava Sim. antigamente de via antiga. Né? Quando você moderniza a mentalidade, a mentalidade geral, as pessoas, Você inclusive fica só nas sacerdotes, aparências, ficam né? só nas aparências. Sacerdotes já não acreditam na presença real de Cristo, infelizmente. E talvez seja a maioria deles hoje. Então você está pegando uma coisa que é a realidade, que é uma realidade de ordem elevada, de ordem sobrenatural, manifestada na ordem natural. Você dissocia as ordens, você quebra essa unidade cosmológica que existe, e aí você fica só com a coisa baixa. E aí quando você rebaixou a coisa já, você vai ficar Pode com virar o qualquer pó coisa. dela. Pode virar qualquer coisa, você vai ficar com um pãozinho branco que faz de conta que é Cristo. Né? Ela fica modelável, né? Então ela pode, de fato, ela pode ser qualquer coisa. E aí começa a não ser mais nada, porque já vi casos de pessoas falarem que a comunhão poderia ser qualquer coisa que você dissesse que era comunhão. É o nominalismo na prática, né? Então, se você Sim. pegar um pedaço de fruta e disser, esse aqui é o corpo de Cristo, ele se torna o corpo de Cristo porque está tudo na sua cabeça. Então, é aquela coisa bem gnóstica mesmo, né? É assim, aquilo que você Justamente. pensar, aquilo que você pensar é o que vai ser. E assim, tem uma música, só uma curiosidade. Você conhece aquele grupo chamado Palavra Antiga, protestante? Eu conheci Já ouviu falar? não me lembro, não. Sinceramente, não me lembro. Tem uma música deles que chama. É a primeira frase da música é assim: Pensei que só por meu pensar tu virias a ser. Ele fala Caramba, essa ali música eu de. conheço. Acho que essa música eu conheço. Não é estranha, não. O grupo eu não conheço, mas a música eu conheço. Não, é sério. É bem boa essa música. E ela fala sobre isso, sobre o fato da gente achar que só o fato da gente pensar é que vai trazer a realidade da espiritualidade das coisas. Então, não tem mais o que é. O que é mesmo Deus? O que é mesmo oração? O que é liturgia? O que é Eucaristia? As coisas são, não precisa de você imaginar que elas são. Você só precisa crer que é e acessar essas coisas em obediência à igreja. Né? Então, e daí que vem o escrúpulo, né? É daí que vem o Sim, escrúpulo, porque se eu não pensar direito, essa Eucaristia não é Jesus. Se sim. eu se eu me distrair aqui, esse batismo vai ser inválido. O escrúpulo vem daí, E, de e você isso aí achar que as coisas. eu Pode acho que é um falar. grande problema dos protestantes quando vêm para a Igreja Católica. Muitas vezes vêm com uma chave de pensamento, justamente igual você está falando, de projetar as coisas. Então, aí Uhum. começa aquela coisa, Eucaristia. Não, filho, ó, Jesus falou que está ali, ponto final, acabou. Está ali. Mas não sinto absolutamente nada. Primeiro que não é para você sentir, né? Primeiro que não é para você sentir. Coloca Se o fosse dedo para na você sentir, tomada. se fosse para você sentir a Eucaristia, teria mãozinha, bracinho, né? Exatamente. Põe o dedo na tomada aí que você fica mó legal. Você vai sentir, assim, né? Vibrações, você vai falar em línguas, se você puser o dedo na tomada, entendeu? E assim, a pessoa, ela tem que confiar naquilo. Você imagina alguém chegando diante de Jesus, fala, eu sou cego, eu vou curar você aqui. Fala, isso é de sacanagem. Tá, eu vou acreditar, eu vou projetar que estou vendo agora. Não, filho, Jesus fazia o negócio Agora acontecer. eu vou. É como Entendeu? se tivesse assim aquela teologia do pensamento positivo, né? Isso. É o É, da barriga lá, o cara idealizar que ele ganhou. Eu tô tentando idealizar até hoje que eu fico rico, mas não funciona o negócio, entendeu? Eu acho que eu não tenho assim a mentalidade da teologia da. Mas exatamente. assim, Mas vamos lá, vamos lá, vamos toca o correr barco aí. com. Tem um detalhe interessante sobre a oração do Pai Nosso, onde Jesus vai citar um pão, quando Isso, ele fala, né? Dai-nos hoje o nosso pão. Aí que tá, a tradução para a gente foi o pão nosso de cada dia. cada dia. E a tradução, a palavra que é usada para dar adjetivo a esse pão, não é diário. Não é exatamente um pão diário. É um pão Sim. epiousias. É assim que fala, né? Mais ou menos.
É. E essa palavra Epiúsios. epiousias, fala aí, que você é melhor que eu. Na verdade, eu ouvi o Brand Pitt falar, ele cita epiúsios, né? Mas eu acho que no grego é epiúsios Epiúsios. mesmo. Não sei, eu não sei falar grego. E essa palavrinha quer dizer, né, um pão sobrenatural, super substancial. Epi quer Isso, dizer acima e úsia quer dizer substância. Então, é um pão super substancial, isso. que é exatamente um pão milagroso. É um pão que tem uma substância que não é trigo e água e só, né? É um pão que tem uma substância superior que não está exatamente vindo da terra, né? E isso é fantástico porque é o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro pedido do Pai Nosso, não é? O pão nosso de cada dia. É isso mesmo, ele vem antes de todos os pedidos, antes do perdão, Isso. antes de livrar-nos do mal. A primeira coisa que se pede é o pão, né? Esse pão super substancial, que faz referência aí ao maná, né? Ao maná. Ou seja, tanto também a gente pode compreender como o pão nosso de cada dia, ou seja, aquele o Isso. sustento que a gente sabe que vem de Deus, que nos dá força para trabalhar e tudo mais, que nos dá, né, a natureza, enfim, e também esse pão super substancial. E eu queria chamar a atenção para isso, porque hoje, entendendo isso, o Pai Nosso que nós rezamos antes da comunhão toma outra dimensão, Sim. né? Porque Aí é você uma entende por que oração que tá ali, atendida. né? Aí Entendeu? você entende por que o Pai Nosso está ali. Porque quando você fala, né, venha a nós o vosso reino, e aí você tem na mente já, né? Depois que você lê o banquete do Cordeiro, né? Que você está participando do banquete celeste, e aí você pede o pão nosso de cada dia, que é uma oração atendida, porque depois que Sim. você reza o Pai Nosso na missa, você vai comungar. Vai Então comungar o Deus pão nosso. realmente te dá, né, o pão nosso de cada dia. E o fato da missa ser diária também, né? Não, Sim. não deixa dúvidas aí de que é uma oração atendida. E essa questão do Pai Nosso é interessante por quê? E aí é outra coisa que mostra a junção das realidades divinas e humanas na Eucaristia. Quando você começa a oração no Pai Nosso, você começa, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Sim. vossa vontade. Mas aí, digamos assim, originalmente, essa oração era feita assim, ó. Seja feita a vossa vontade no céu e na terra. Uhum. A gente costuma rezar assim na terra como no céu, né? Tem uma inversãozinha assim, mas vai ficar isso em mente, né? Na terra como no céu como na terra. Porque você está baixando. Uhum. Se você prestar atenção, a estrutura do Pai Nosso ela vai Só fazendo essa descendo de união, Deus. né? Exatamente. E aí quando Uhum. você chega, seja feita a vossa vontade no céu como na terra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí você, no pão, unido a realidade divina com a realidade humana ali, da fabricação do pão, e você depois continua espalhando, digamos assim, o reino, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Uhum. Perdoai as nossas dívidas, ou as nossas ofensas. No original, assim, se falava dívidas. Assim como nós perdoamos a Sim. quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Tem uma estrutura, o Pai Nosso, que ela, digamos assim, ela toma a sua cola, se você Uhum. pensar, quando você tem essa cola, digamos assim, que é feita na Eucaristia, essa junção, essa união, entendeu? Sim, E como fantástico, você falou, fantástico. aí o Pai Nosso fica com uma realidade muito mais ampla. E você reza o Pai Nosso antes da Eucaristia, assim, é outra. Você não está fazendo mais qualquer oração, não é só uma repetição, Justamente. você está falando. Nossa, é outra coisa. Eu não consigo nem falar direito, porque. Só mais uma coisa, Bruna. Pode falar. São Jerônimo, que traduziu as Sim. Escrituras, ele diz o seguinte, comentando sobre o pão nosso de cada dia. Uhum. Abre aspas, podemos compreender de outro modo o pão supersubstancial, a saber, aquele que está sobre todas as substâncias e supera todas as criaturas, ou seja, o corpo de Cristo. Se o cara que traduziu as Maravilha. Escrituras, que sabia a língua, entende a realidade do pão supersubstancial ou suprassubstancial,
que essa realidade é a realidade da presença real de Cristo ali naquele pão, você vai querer discutir com ele só porque você leva a Bíblia embaixo do braço, meu filho? Não dá. E essa era a O cara crença da traduziu a igreja Bíblia. primitiva. E o cara traduziu a Bíblia. Sim, E essa era a crença da igreja sim. primitiva. Você pegar assim a glosa, você pegar aqui, ó, recomendo, até se protestantes estiverem vendo, essa coleção aqui, a Catena Áurea, os comentários dos pais da igreja sobre os evangelhos, você vai perceber a realidade da igreja ali, católica manifestada já, nos comentários dos pais da igreja, aqueles cristãos antigos lá dos 7, 8 primeiros séculos, que eles estavam entendendo já como a igreja entende. É lógico, houve Sim. desenvolvimentos? Houveram. Porém, estava tudo ali já. Estava tudo ali. Sim. Ou pronto, ou sendo aprumado para o entendimento que a igreja dá. O Marcos disse, mas entre São Jerônimo e a Escritura, eu fico com a Escritura. Então fica com Paulo, né? O pão sobre o qual damos graças não é a comunhão com o corpo de Cristo? E o cálice pelo qual damos graças não é a comunhão com o sangue de Cristo? Fica com a Escritura mesmo, porque a Igreja Católica também está com a Escritura, é claro, né? Ou mais Paulo, né? Você pode citar também. Quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo de Cristo. Você vai discernir... Como você vai discernir o corpo comendo pão? Entendeu? Não tem Se é só condição. pão. Não tem condição. Ele não fala assim, ó, quem não entender Marcos, que isso está representando, né? O Marcos falou, é verdade. Quando você fala isso com um protestante, ele simplesmente ignora. É como se tivesse alguma chavinha que não está faltando um parafuso, um fiozinho que está desligado, a pessoa não liga Lé com Cré, né? A pessoa não faz a ligação, tem a ponte ali. É visão moderna. Olha, a desgraceira do nosso mundo hoje é que todo mundo tem visão modernizada. Entendeu? Botaram o mundo, prenderam o mundo dentro da mente das pessoas, jogaram a chave fora e de resto para fora ficaram só as quantidades. Né? Isso aí é culpa principalmente do Descartes, tá? Mas isso seria um assunto para uma outra live. Próximo ponto aqui. O próximo ponto é interessante, que o texto mais óbvio e mais, assim, não tem como sair dele, quando se fala de Eucaristia, foi uma ironia do Marcos. Marcos, desculpa, eu achei que você estava falando por você, tá? Me perdoa, tá bom? Eu sou uma pessoa sanguínea, nem parei para pensar que você estava falando de outras pessoas, achei que você estava falando por você. Você achou que ele já fosse tumultuar o negócio aqui, né? Não, aqui, eu achei que ele fosse tumultuar a live, eu falei, não, vamos... Não, todos os protestantes são bem-vindos. Claro que são, né? Vamos aprender juntos. Mesmo. Exatamente. Vai lá. É quando Jesus está ensinando a respeito, né, a respeito de si mesmo como pão da vida, né? E o interessante é que esse texto está em João 6, tá? E é um texto, João 6 é o capítulo, assim, que eu acho que eu mais li na minha vida, porque ele tem ali as passagens que os calvinistas costumam usar, quando Jesus fala sobre tudo que vem a mim, não vem se o Pai não vier, não me der, e aquele que o Pai me dá, nunca lançarei fora e tal. São textos muito usados ali pela fé reformada, e era um texto que eu gostava, só que eu lia esse texto pulando a parte do pão, que eu achava essa parte, assim, tá me atrapalhando aqui com o meu calvinismo, né? E eu nunca prestei atenção em João 6 com esse foco. E aí, a gente tem aqui em João 6, 30, 34, tanto a questão do pão, quanto a questão da expectativa do povo judeu pelo maná. Olha só, em João 6, 30 a 34. Eu vou ler porque isso é importante. Eles perguntaram, que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Por quê? Porque na época de Jesus apareciam muitas pessoas dizendo ser o Messias. E eles tentavam fazer sinais que faziam parte ali do êxodo, ou seja, abrir o rio, né? Eles tentavam fazer uns milagres assim. E aí eles disseram o seguinte, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu.
Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, quando eles querem um sinal do novo Messias, do novo Moisés, que é o Messias, eles pedem maná. Uhum. E Jesus vai fazer o discurso do pão do céu, né, que é o discurso que está em João 6, que é simplesmente maravilhoso, aonde ele vai ligar o pão e o vinho, né, o pão e a carne e o sangue dele com a eternidade, né, com a ressurreição. Ele vai dizer: quem come da minha carne e bebe do meu sangue será ressuscitado no último dia. Então, existe uma ligação muito específica que é tratada nos Santos Padres também, sobre aquele que comunga, que prepara o próprio corpo para a ressurreição, né? É fantástico essa parte, e ele vai dizer: eu Mais sou o uma. pão da vida, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, e aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne entrega pela vida do mundo. A gente caminhando em João 6, nós vamos ver lá no final, né? Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. E tem na última ceia, tem uma fala de Jesus que explica exatamente essa fala em João 6, que é um ano antes, né? O João 6 é uma Páscoa e a última ceia é a Páscoa do próximo ano. Quando ele fala: e o pão que darei é a minha carne entrega pela vida do mundo, em João 6,51, ele vai dizer: isto é o meu corpo entregue por vós na última ceia. Então ele cumpre, né? Ele fala: lá eu não expliquei como vocês iam comer a minha carne, mas aqui eu explico. É esse pão aqui que eu estou dando para vocês, Sim. que é o meu corpo que eu falei que vocês precisavam comer. E aí, pode fazer o seu comentário, mas eu Não, queria te eu ia pedir para só. comentar sobre a reação dos discípulos quando Sim. eles escutam o discurso de João 6. Era mais ou menos o que eu ia falar. Eu ia falar só uma coisa antes, que João 5 é a multiplicação dos pães. Uhum. Antes, e aí isso já demonstra, talvez o texto mais cabal que demonstre a expectativa dos judeus pelo Messias. Porque para eles o Messias, aí, aquilo que a gente falou no começo da live, ele iria trazer o pão do céu de novo. Aí Jesus chega lá, 5 mil, 10, 15 mil pessoas, né, 5 mil homens, mais que mulheres e crianças, não contadas. Ele simplesmente pega 5 pães, 2 peixes, os pães ele multiplica. Há uma correlação entre aquilo que ele faz na multiplicação dos pães e aquilo que ele faz na última ceia. Isso aí ele mostra no livro E com o também. pão da presença. Com o pão da presença E com o pão também. da presença, que é um outro elemento que a gente não vai falar aqui, mas também está no livro. Isso, A gente pode fazer uma outra exatamente. live. Quem sabe? E assim, Quem sabe? a questão é que aquele momento ali foi um momento, digamos, parece que foi um momento quase que crucial na caminhada final do Cristo. Porque ali muitos chegaram assim e falaram: olha, todo esse discurso é muito duro. Nós não podemos, não dá. Você está falando que nós vamos ter que comer sua carne, não dá. Aí parou, entendeu? Nós somos judeus, nós não comemos. Porque existe um tabu muito grande com o Sim, corpo morto, né? Então, os sim, judeus, tem isso também, né? Os judeus tinham aquela restrição muito ferrenha de sim. que não se poderia tocar em Uma corpos, série de que não se regras poderia rituais. beber sangue. Isso, não Exatamente. se pode beber sangue nem de animais e tal. Sim, Então você tem ali os judeus quando escuta de canibalismo, né? Porque isso soa como canibalismo e é até uma coisa que exatamente. os cristãos primitivos eram Foram acusados e que os acusados, justamente. protestantes acusam os católicos, né? Vocês estão comendo Jesus, então isso é canibalismo e tal. Então é o mesmo discurso, a reação diante da Eucaristia é a mesma, tanto para os pagãos quanto para os protestantes. E aí, então realmente é um discurso duro porque o povo judeu tinha repugnância pelo corpo Sim. e pelo sangue, né? Não se podia comer. Não, não. E Jesus, ele em várias outras passagens onde ele fala sobre parábolas, ele explica parábolas. Uhum. O semeador saiu a semear. Aí ele faz toda a parábola. Depois ele chega para os discípulos dele e fala: ó, explica a parábola para nós aí.
né? Aí Jesus vai lá, o semeador é tal. E ele vai explicando toda a parábola. Ah, o pão o fermento dos fariseus. Aí o pessoal não entendeu bem o que Jesus quis dizer. Jesus chegou e falou para eles: olha, o fermento dos fariseus que eu estou dizendo é a doutrina deles, é o ensino deles, a prática, melhor dizendo. Exato. Aí Jesus fala assim: vocês têm que comer minha carne. Ele não chegou depois, ó, o pessoal começou não, esse discurso é muito duro. Não, Jesus não chegou e falou assim: peraí, pessoal, deixa eu explicar Volta aqui, aqui, né, que eu vou sentem-se. explicar. Olha só, na verdade, né, isso aqui é um teatro, entendeu? Isso aqui não é de verdade, é simplesmente assim, eu estou fazendo só uma analogia aqui. Não, ele chegou, Comer da minha afirmou o carne é discurso crer em dele. mim. Comer da Exatamente. minha carne é crer em mim. Exato, ele não falou isso. Ele falou assim: não, comer minha carne, filho. E depois ele ainda chega para os discípulos, o pessoal abandona ele. Aí ele não falou: ai, nossa, pai, deu erro, deu pane, entendeu? E nosso projeto falhou. O pessoal não entendeu, vou ter que chamar eles de novo para eles entenderem. Ele não fez isso. Ele ainda olhou para os discípulos e falou assim: vocês também querem ir embora? Ou seja, ele está afirmando literalmente aquilo. Ele não tem um discurso assim, desapegado da realidade. E mais, Jesus é Deus. Aí fica uma pergunta que sempre me indagou em relação a essa coisa da realidade das coisas, por exemplo, do pão, quando Jesus fala, comer minha carne. Aí não, ele não estava falando de forma literal. Tá, quando Deus fala para nós sermos santos, ele fala de forma literal ou não? Né? Se ele está falando de Fala forma de forma analógica, literal. porque ele fala assim, ó, sede santos, como eu sou santo. Ao padrão. Olha o padrão. O protestante ele acha que ele não chega na santidade porque não dá. É alguma coisa inventada pela Ele acha igreja. que E na verdade não é. João tá brincando. Quando Exato. É fala, o eu mesmo. falei isso para que não pequeis. Exato. Não, ó, mas dá para quebrar o galho aí, né? E é o mesmo Deus que está falando, só que ele está falando como Deus Pai e depois ele está falando como Deus Filho. Né? Assim, o pessoal acha que Jesus. Ele consertou o carrinho ou não? Você consertou o carrinho, bem? Arrumou o carrinho aí? Leva para Jesus, você brincar. Esse aqui. o pessoal acha que Jesus não fala as coisas com realidade muitas vezes. Então essa é a inversão total. Então muitas vezes o protestante ele pega o discurso real de Cristo na Eucaristia e ele coloca como se fosse simbólico, analógico, seja lá o que for. Depois ele pega lá Apocalipse, que ele fala, sei lá, sobre os 1000 anos, que é um discurso simbólico, e ele toma como literal. Ah, Bruna, relaxa que eu sei como é que é o drama, tá? Aqui tem, por falta de um, tem 3, filha. Quer falar com ele, pode falar. Não, o Tá Júnior bravo, tá hein? conversando com ele. Ele tá nervoso. Tá Ele tá nervoso. com sono. Tá com sono. Então, minha filha, aí é só dormindo, não tem jeito. Enfim, a questão de tudo é essa coisa de... Eu penso o seguinte, ó. Depois se você quiser acrescentar alguma coisa. Se Uhum. nós não... Nós como católicos, e um católico, ele tem que fazer o esforço, se ele tem essa dificuldade, de entender que, primeiro, a igreja é que dá o tom. A igreja é que mostra o que as coisas são na realidade. É a igreja que fala que Uhum. nós usamos a Bíblia, que nós devemos usar essa Bíblia porque foi ela que, digamos assim, compilou os livros inspirados. A igreja que mostra isso. Né? E se a gente não fizer esse esforço de ter uma visão, digamos assim, mais ordenada, linkada com as coisas do céu, fora dessa realidade atual, onde as pessoas simplesmente pensam, o teto delas é muito baixo, o teto delas é na realidade material das coisas. Elas não vão conseguir entender por que Jesus tem que estar na Eucaristia, ou por que ele está ali, ou se ele está ali mesmo. Né? Para elas, não, é um pão, é uma tradição, é muito bonito, eu vou lá e eu choro, eu não sei o quê. Né? Eu comungo em pecado mortal e tá tudo legal, né? Eles acham que tá tudo beleza. Né? Se você não perceber essa junção, se você não entender que o cosmos, que toda a criação
é algo que perpassa essa coisa material aqui, nossa. O que você está fazendo na igreja, então, meu filho? Como que você vai entender, acreditar e ter fé que Jesus está ali? Né? Como você vai ter fé que Jesus se encarnou? Aí vem essas explicações também materialistas em relação à pessoa de Jesus, em relação aos milagres, como você falou. Ah, não, o maná era só uma secreção lá sei lá que flor que era aquela lá, do coentro, sei lá. Né? Não, meu filho. Aquilo ali é um Exatamente. milagre. Exatamente. Pode completar E aí. assim, essa é Toca a o barco. chave. Essa é a chave para se entender a questão da Eucaristia e de todos os outros sacramentos, quando ele fala assim, que Jesus fala desse jeito, vocês estão admirados com isso? O que vocês vão pensar quando eu ressuscitar? Né? Exatamente. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu tenho, e ele mostrou a vida dele toda, eu tenho poder sobre a matéria. Sabe? É assim, eu sou Deus e eu tenho poder sobre a matéria. Eu fiz do nada, aparecer tudo. E eu vou ressuscitar. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Então, se eu vou morrer e vou ressuscitar, isso quer dizer que eu tenho poder para fazer o que eu quiser. Eu tenho poder para fazer 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. Vocês não viram isso? Né? E é interessante também, o Leandro, notar que o que Jesus tenta fazer ali com os discípulos é mostrar que tudo que ele faz está ligado com isso, com a encarnação, né? Com a encarnação. Ele vai manobrando a matéria, ele cura o cego, ele expulsa o demônio, ele anda sobre as águas, ele multiplica o pão, ele ressuscita outros mortos, não só ele mesmo. Então, ele tenta mostrar que a encarnação dele tem consequências, e eu acho que é isso que se perde muito na igreja e também no protestantismo, é saber que uma verdade eterna tem consequências, né? E isso se perde. Então, quando ele fala assim, isso nos leva para o final, para o encontro de Jesus com os discípulos em Emaús, que se ele se encarnou, o verbo se encarnou, é o milagre dos milagres, né? Ele se humilhou na forma de carne humana. Então, se ele se humilhou na forma de carne humana, ele pode vir em qualquer formato, né? Ele Não tem tem poder, impedimento. ele não existe impedimento para Deus. Então, Sim. ele aparecer, o que ele fala, eu acredito, né? Que quando ele fala, vocês vão comer a minha carne e o meu sangue no pão, ele quer dizer o seguinte: da mesma forma que eu me faço presente no corpo, na matéria, em forma de corpo, eu posso me fazer presente na farinha e na água. Por que não? Exatamente. Né? O que impediria? Se nada impediu Deus de virar homem, de morrer e ressuscitar, o que vai impedir ele de vir em forma de pão? Nada. Então, essa é a chave da Eucaristia. O mesmo Jesus que nasceu de uma virgem, que multiplicou os pães, que transformou água em vinho, o mesmo Cristo, ele fala, agora eu vou ficar com vocês em forma de pão. Por quê? Ele fala, eu vou ficar com vocês até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo é o outro consolador, né, enviado à Terra. Então nós temos a presença de Jesus em toda a Terra, aonde se celebra a missa e aonde nós temos a Eucaristia, porque ele quis. Né? Em todas as adorações eucarísticas nós vemos isso. Ele quis ficar, se humilhar e ficar aprisionado aqui, né, nos sacrários por nós, né? Então, quando ele aparece para os discípulos em Emaús, os discípulos não esqueceram quem era Jesus. A questão é que Jesus não quis se mostrar como homem. Eles só reconhecem Jesus quando ele parte o pão. Sim. Então ele fala assim, olha, vocês vão me reconhecer, vocês vão ter a minha presença com vocês no partir do pão. Então, lá nos Atos, né, dos Apóstolos, quando fala que eles viviam juntos nas orações e no partir do pão, não é que eles ficavam tomando café, é no partir do pão, na Eucaristia,
sabe? Justamente. Como ele ensinou aos discípulos em Emaús, eu estou Sim, com vocês assim, porque assim que ele parte o pão, a forma humana dele desaparece e eles sabem exatamente. que aquele ali é Jesus Cristo, né? Esse é o último capítulo aqui do livro. E se você E o mais, quiser acrescentar mais alguma coisa, sim, uma coisa interessante é que em algum determinado trecho da Bíblia se diz que no fim nós veremos Jesus tudo em todos. Quer dizer, o princípio, digamos assim, da criação, né? Que Jesus é o princípio da criação. Ele não é a criação. É o princípio no sentido mais estrutural, não que ele foi criado, não é isso que eu estou dizendo. Entendam bem. Né? E Jesus, você vê que quando Jesus vai explicando ali a escritura, né, para os discípulos de Emaús, essa ele vai explicando, ele vai aclarando, ele vai iluminando, das escrituras se passa para o sacramento, que aí ele parte o pão e aí ele se mostra, como você falou, através do pão. Essa é a estrutura de todo o sacramento da igreja. Palavra, sacramento. Palavra, ação divina. Entendeu? Você vai lá na missa, tem a palavra, né? Tem a oração, tem a epiclese, a consagração. Você vai, batismo, sacramento, matrimônio, na ordem, qualquer sacramento, você tem essa estrutura. Então essa estrutura ela já é trazida do próprio Cristo. Também não foi algo que a Igreja Católica ensinou, criou, não. inventou, né? Tem essa ligação. A palavra que direciona para o sacramento, né? E o próprio Cristo ali fez isso aí. Agora, esse negócio de você falar que Cristo não pode fazer... o pessoal acredita que Cristo multiplicou 5 pães em 5.000, em sei lá quantos mil pedaços, e ainda sobraram 12 cestos, um para cada apóstolo. Você falar que Jesus não pode segurar a própria carne dele em forma de pão ali, num pão, né? É um argumento que os protestantes usam. Esse é um argumento que os ateus usam também. É um argumento de uma falsa crença de seletividade nos milagres. Ué, se você pode fazer um milagre de criar um universo, por que você não pode pegar você mesmo ali e se tornar um pedaço de pão? Ora, bora, isso é a coisa mais simples para Jesus. É igual eu fazer aqui, filho. Sei lá, se eu faz uma coisa muito maravilhosa, depois você vai fazer uma coisinha simples, que é maravilhosa também, mas é muito mais simples. O pessoal não acredita, né? E isso perde também na questão da encarnação, porque Jesus não é só um ser humano, ele é Deus. O verbo que se encarnou não tem nada a ver com o corpo humano, Né? né? É Então, quase uma gnose isso aí. Isso é um grande problema no isso. protestantismo. Essa dissociação que se faz, esse não entendimento das consequências de Deus se encarnar. Quais são as consequências Exatamente. disso? Alguém já disse que a Igreja Católica é a igreja mais materialista que tem. Ela não é materialista no sentido moderno, mas ela é a única igreja, digamos assim, que entende, respeita e eleva a matéria. Porque ela é a igreja cuja ação do Cristo é feita aqui na Terra. É a graça que pressupõe, né, a natureza. A Sim, graça quer utilizar a natureza, porque exatamente. aquilo que Deus fez não é ruim, né? Então, Sim, Deus utilizar a água para limpar os pecados, o pão para se dar a nós, não exatamente. tem, não tem contradição, né? Então, tanto que Teria a tanto promessa não é sentido. que a gente vai morar no universo, né, no vácuo, a gente vai morar no novo céu e nova terra. Então Né? nós temos nós somos seres materiais, Deus nos fez assim, né? Somos Exatamente. uma junção da matéria e do Ele, espírito. ele redime por dentro. Ele não redime por fora. Aí que está a diferença. A É, sensação que dá é uma redenção operada na história, mas que seria assim uma redenção idealizada. Não. Jesus redime por dentro. Deus redime a matéria, por dentro da matéria. É como o Chesterton fala, né? Que o escritor ele apareceu lá no meio da peça. Acho que é o Chesterton que fala isso. Ele faz uma inserção no meio da peça lá, né? Não é igual o Hitchcock que aparece num papelzinho lá no começo dos filmes dele. É o principal. Ele se torna o principal ator, né?
Porque ele Sim, pode fazer isso. exatamente. Exatamente. E Paulo falando que ele se humilhou de tal forma, né, que ele foi até o mais baixo, para redimir o homem todo. Então ele passa não só por nascimento, crescimento, ele passa pelo sofrimento, pela humilhação, pela morte, ele passa pela tentação, pela privação. Então ele redime o homem todo, não Sim. fica nada para trás. Agora, para a gente terminar, eu queria contar, né, a questão do Brent, que um pastor falou com ele assim: se a Eucaristia é real, se eu comer Jesus, eu vou me tornar Jesus, né? Ele fala, porque aí ele entendeu, assim, foi uma Sim. crítica que o pastor fez à Eucaristia que está correta. Se a Eucaristia é real, nós nos tornamos novos Cristos. E eu acho que a coisa mais importante para ficar agora no final nós nos lembrarmos de que quando nós estamos comungando, de quando nós estamos com Cristo dentro de nós temos mais acesso, nós temos um privilégio maior do que os discípulos e do que aquela mulher que tocou na orla das suas vestes, do que aquelas pessoas que viram Jesus na terra. Nós estamos, de fato, com Cristo dentro de nós. E ali, no momento da comunhão, é muito importante que nós usemos aqueles minutinhos de ação de graças para nos unir a Ele em amor, para amar Jesus, porque fica uma. É difícil você Talvez fazer fique. ação de graças às vezes, quando, né, geralmente o pessoal hoje gosta de gospelizar a Igreja Católica, né? Aí o pessoal fica fazendo barulho, fica cantando musiquinha, quando era um momento, teria que ser um momento de silêncio e oração, né? Pós-Eucaristia. Exatamente. Sim. E as orações mais bonitas, né? Uma oração que eu acho assim, a mais bonita que eu já vi até hoje é a oração de Santo Tomás, quando no meio da oração ele fala assim, que essa comunhão não me seja imputada como castigo, né? Mas sim para a Seria, minha salvação. eu, E ele eu não serene encare e como juiz, né? regule Algo assim. isso. E Que ele eu não fala assim, receba como juiz. serene e regule todos os movimentos do meu corpo e da minha mente, né? Da minha carne e da minha mente. Então é o momento ali de você pedir os milagres que você precisa, de você se jogar nos braços de Jesus e pedir para curar todas aquelas dificuldades que nós temos, as tentações, principalmente agora na quaresma, né? Onde a gente por amor a Deus, nós queremos largar todos os nossos pecados e nos transformarmos mais, né, em conformidade com o Cristo. E não tem como se conformar a Cristo sem comungar, né? Então, Hum. vamos buscar a confissão, vamos buscar a comunhão diária, na medida do possível com a pandemia, mas que nós possamos, né, buscar a Jesus ali na Eucaristia, porque Ele se deu a nós, Ele está ali, né? E essa é a nossa fé. E não nos Sim. esquecermos disso. E por esse amor a Cristo, lembrarmos também dos irmãos separados, dos protestantes, para que Sim. eles também venham ter acesso, né? Eu costumo falar, eu falo muito com a minha mãe isso, eu falo, mãe, eu sei que você ama Jesus, só que para encontrar Jesus você precisa encontrar a Eucaristia. Então é um amor platônico, é um amor distante, é um namoro à distância, Sim. sabe? Que a gente precisa mesmo se encontrar com Cristo na Eucaristia e usar todos os momentos da missa, né, para se preparar para esse encontro maravilhoso que é a fila da comunhão, né? Aqueles momentos de espera e tal. Eu acho que é o termômetro, né? Se a pessoa tá na fila da comunhão assim, ai meu Deus do céu, essa fila que não anda, que não sei o Vai quê. logo, né? O Mas padre aí não você tá. acaba. Eu quero ir embora para ver Fantástico, pô. Ai, Ah, meu não Deus. vai, gente, não vai. Não é assim que se Olha, participa da Bruna, missa. um dos momentos mais marcantes da minha vida foi a primeira. Eu falei isso no testemunho. Foi a primeira vez que eu vi a consagração. Que eu vi consciente do que era. Aquilo ali Consciente, né? foi de arrepiar, entendeu? Aí você fala Não assim, é. gente, Jesus acabou É, de. então. Ah, eu O ensinei pro homem tá ali, Benjamin que né? quando toca a sineta, quando toca o sino para avisar da consagração, eu ensinei o Benjamin que Jesus está chegando. Fala, ó, É, Jesus está chegando. E aí, toda vez que toca o sino na missa, o Benjamin, Papai do céu chegou. é bom, é isso E aí é mesmo. isso, Né? é o coração da criança, né? Papai do céu chegou. E realmente, você pensar que
que você está visualizando aquilo que ele prometeu lá nos evangelhos, sabe? Eu vou estar com vocês até o fim. Eu estou no meio de vocês até o final. Aquela coisa de, não, quando nós estivermos no céu, vamos celebrar com Cristo, né? Era uma coisa assim que tinha muito no protestantismo, né? Vamos estar na ceia. Não, filho. A ceia dele é todo dia. Entendeu? Todo A dia. ceia é todo dia. Né? É um Desejei muito cear privilégio. É um convosco. privilégio muito grande. Exatamente. Ele fala, né? Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Essa questão da refeição é uma coisa maravilhosa. E aí, outra Em live. Apocalipse ele fala, em Apocalipse ele fala, né? Ao vencedor eu darei do maná escondido. Olha, Ele até fala no olhe livro bem, aqui. gente, olhe bem. Não tenham medo da Bíblia, tá? A Bíblia é católica, vocês podem ficar tranquilos. Não, se o cara ficar lá, não, porque a Bíblia, fala, filho, desculpa, você só tem a Bíblia aí hoje. Nós temos a Bíblia por causa da igreja, goste ou não. Não adianta serrar o galho em que está sentado. Né? É difícil a gente dar Exatamente. esse passo, mas uma coisa importante aí, que você falou da comunhão, comungar em favor também da conversão, né, Sim, dos dos protestantes. protestantes, principalmente dos familiares. Isso é importante fazer. Tem a novena de São José, que começa hoje, né? Quem estiver fazendo, colocar os protestantes também aí nas intenções dessa novena. Eu não sei se tem perguntas, eu acho que a gente, mais uns Meus 10 comentários minutinhos, se você travaram puder aqui. ficar. Posso? Meus comentários travaram aqui. Eu acho que eu consigo ver aqui, se alguém quiser mandar pergunta, mais uns 10 minutinhos a gente Uhum. vai responder. Te agradeço, Leandro, pela sua experiência com 3 crianças. E foi Deu um uma prazer muito travadinha, viu, grande Bruna? conversar com você. Deu uma travadinha o seu Travou? vídeo deu uma pequena travadinha, travou. Mas eu agradeço também pela oportunidade, né? Como eu disse, a gente já tinha programado essa live, acho que para o fim do ano, não me lembro bem, para o começo do ano. Mas foram uma série de infortúnios, né? Ou infortúnios não, assim, acontecimentos da vida, né? Mas graças a Deus que deu certo, né? Eu não sei, a gente fala assim, espero que seja uma de muitas. Eu sei que não é meio Sim. chato, eu sou meio chato, assim, eu falo demais às vezes. Não é muito agradável fazer live comigo, eu acho, entendeu? Mas quem sabe assim a gente possa fazer mais, né? Tem algumas outras engatilhadas aí. Porque hoje é um Sim. canal que muita gente está Estão usando assim perguntando e quais tem são os ajudado bastante. livros. Pode falar. Sim. O Quais livro que a livros? gente usou foi Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia, do Brent Pitre, Ó o meu da editora marca-página, ó. Eclésia. Ó o meu Ó, marca-página. deixa eu me lingueta. Acabou os marca-página aqui, eu tive que usar o das milinguidas aqui. Tá Não teve certo. jeito. Aí, e nós falamos também um pouco do banquete do Cordeiro, assim, por alto. É, Eu tenho ele ali, mas você para falou de um pegar outro agora não. também. Esse aqui, Você ó. falou de um outro Esse, também. li... esse livro aqui é de um autor chamado José Aldazábal, José Aldazábal, né? Gestos e Símbolos. Ele fala sobre os elementos da liturgia em geral, desde o pão até as posturas corporais, entendeu? É um livro interessante. Para quem gosta do assunto, é interessante. Eu não Sim, achei ele sim. novo, acho que não tem mais novo, só achei usado, acho que eu comprei no Mercado Livre, na estante virtual, não sei. E assim, o que eu Tem usei uma também, que eu pergunta aqui. recomendei, só para Pode falar. essa coleção aqui da Catena Áurea, né? Catenar. Tem o de Marcos, que são os comentários patrísticos sobre os evangelhos. Pode fazer a pergunta aí. Maravilhoso, né? O Cabral Júnior de Recife pergunta: o que você acha do crescimento dos evangélicos no Brasil? Prejudica os seguidores das igrejas católicas? Nada. Não tem prejuízo. A Igreja Católica sofre prejuízo quando os seus membros se prejudicam pela falta de conhecimento. Né? Eu acho que o maior prejuízo vem até da própria infidelidade de católicos. Não, porque heresia Sim. sempre teve, gente. Hum. A igreja ela não sofre por causa do ambiente. Ela sofre
os membros sofrem quando abandonam a igreja, né? Não, Sim. não tem esse Esse, prejuízo. muito desse crescimento, principalmente nos dias atuais, ou que foi um pouco mais, né, década passada, agora está tendo um certo movimento de retorno, graças a Deus. Sim, sim, graças a Muita Deus. gente busca a igreja evangélica por vantagem. Muita gente busca porque é materialista. Tem gente que busca a igreja evangélica, infelizmente, agora eu falo, porque muitos sacerdotes que ao invés de pregarem Cristo, ficaram pregando política e ideologia. A pessoa não queria, o pessoal queria ouvir a Cristo. Por mais imperfeita que fosse a pregação, muitos pastores estavam falando de Cristo. E esse pessoal queria ouvir isso, né? A igreja, Exatamente. assim, infelizmente tem essa culpa, né? O pessoal, aí, gente querendo ouvir sobre salvação, confissão, isso, aquilo outro, cidadão falando sobre política, sobre perseguição política, sobre ditadura, essas porcariadas todas, né? Isso acontece E isso muito. aí gerou um movimento para trás. Agora o que está acontecendo? Deus está levantando um monte de gente que como o Steve Ray fala, né? Os filhos que nasceram nas jangadas que saíram da barca, que nunca tinham ouvido falar da barca, foram ver o que era, falaram, peraí, mas na barca é que era pra gente estar, entendeu? Que é o pessoal aí que está voltando para a igreja, né? É Protestantes ou verdade. que abandonaram a igreja, ateus, enfim. Sim, e é um movimento que me impressiona. Toda semana tem alguém, toda semana tem uma pessoa nova. Aqui no apostolado a gente Sim. fica sabendo sempre. Por isso que o E sabe o Jefferson que é sempre fala: rezem pelas reza pela conversões, rezem conversões, pelas exatamente. conversões. E sabe o que é mais legal, Bruno? Você Sim, era calvinista, você era sim. presbiteriana, né? Eu era assembleiano, eu era arminiano. Então, a calvinista, um ex-calvinista e um ex-arminiano fazendo uma live juntos, né? E se fosse lá no Concordando. protestantismo, exatamente, um ia brigar com o outro. Né? Tulipe nada a ver, meu. Esse negócio de tulipe não tem nada a ver isso aí, não tem esse negócio de predestinação. Aí você ia Sabe o que falar, que eu não, falava com a livre-arbítrio é Miniane? conversa mó. É, Sabe o que que eu falava com a Miniane? Já procurou sua hum. salvação debaixo da cama hoje? Porque você Mais ou perde menos salvação, isso. né? Então, Aí você fica naquela coisa, aqui Mané Calvino, e você vê, né? São as divisões, né? Aí daquele que sim, divide o corpo, né? exatamente. Olha, gente, nós vamos nos despedir aqui. Foi maravilhoso estar com vocês. Vai ficar salva essa live, então assim que ficar carregada aqui, já compartilha com seus amigos. Muita diferença e eu espero que a gente tenha ajudado vocês a entender alguma coisa. Muito obrigada, Leandro Apostolado, por essa oportunidade de estar aqui de Obrigado. novo e até a próxima. Boa noite, Leandro. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço também. Se precisarem qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Amém.